Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que está moldando o nosso mundo de um jeito que a gente nem percebe. Vamos falar sobre uma força que opera nos bastidores, redefinindo o que é oportunidade, o que é ser visto e até mesmo o que é a verdade. É uma frase que incomoda, né? Ela basicamente sugere que aquele controle que a gente acha que tem sobre as nossas escolhas, bom, talvez seja só uma ilusão. Vamos tentar entender que força invisível é essa e como ela funciona. Pensa numa coisa simples, do dia a dia. Abrir o feed de uma rede social. As fotos, os vídeos, as notícias que aparecem ali, nada daquilo é aleatório. Cada coisinha foi escolhida e posicionada por um sistema. E é por aí que a gente começa a entrar nesse tal de mundo algoritmo. Mas olha, isso vai muito além de redes sociais. O que está acontecendo é uma mudança na forma como a sociedade inteira funciona. Decisões super importantes sobre a vida das pessoas estão sendo tomadas com base em padrões de dados que muitas vezes elas nem sabem que estão gerando. A gente cresceu ouvindo aquela história de que o sucesso dependia de duas coisas: mérito e sorte. Ou a pessoa se esforçava muito, ou ela simplesmente estava no lugar certo na hora certa. Só que agora entrou um terceiro elemento nesse jogo, e ele está reescrevendo todas as regras. A virada de chave aqui é gigantesca. A gente saiu de fatores humanos, como esforço, ou até aleatórios, como a sorte, para um sistema onde o que mais importa é ter o perfil certo para um algoritmo. As oportunidades hoje são filtradas por um código, antes mesmo de chegarem até as pessoas. E não pense que isso é só teoria. Esses sistemas, que parecem tão abstratos, têm um impacto super concreto no nosso dia a dia e em áreas bem críticas da vida. As decisões deles podem ser, definitivas. Vamos começar com uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa: arrumar um emprego. Hoje, essa busca já começa com um juiz invisível, o algoritmo de recrutamento. Pensa só, uma pessoa super qualificada pode ser descartada sem que um recrutador sequer veja o nome dela. Se o currículo não usar as palavras-chave exatas que a máquina foi programada para buscar, tipo liderei, em vez de gerenciei, ele pode simplesmente se tornar invisível. É um talento que pode ser desperdiçado antes mesmo de ter uma chance. Agora, vamos para outra área. A mesma lógica de filtro invisível vale para o acesso a dinheiro. A chance de conseguir um empréstimo para comprar uma casa ou abrir um negócio também passa primeiro pelo crivo de um código. É impressionante porque, de repente, a vida financeira de alguém começa a ser julgada por coisas que aparentemente não têm nada a ver com dinheiro. As portas podem se fechar por causa do bairro onde a pessoa mora ou até pelo horário que ela costuma acessar o aplicativo do banco. E agora a gente chega na terceira área, e essa talvez seja a mais poderosa de todas, porque ela não define só oportunidades, ela define a nossa própria percepção da realidade. O objetivo aqui não é de fato informar, é prender a atenção. Simples assim. A consequência disso é enorme. A visão de mundo de cada pessoa vai sendo moldada, aos pouquinhos, por aquilo que um algoritmo acha que vai mantê-la engajada. Isso acaba criando bolhas e distorcendo o que é importante ou o que é verdade. E é aqui que a gente chega no X da questão, no problema central de toda essa estrutura. Esses sistemas são criados com o objetivo principal em mente. E, sinto dizer, esse objetivo não é a justiça. O conflito fica escancarado, né? Para as empresas, eficiência significa mais lucro. Para as plataformas, mais tempo de uso. Mas para a sociedade, essa busca cega por eficiência, sem nenhum tipo de barreira ética, acaba gerando consequências bem sérias. Se a gente olhar bem, dá para ver a linha direta que conecta o objetivo do sistema com o que acontece na vida das pessoas. A busca por eficiência acaba gerando desigualdade. A busca por retenção de usuário resulta numa visão de mundo limitada. E o ponto mais crítico: usar dados do passado para prever o futuro só serve para automatizar e aumentar os preconceitos que já existiam na sociedade. E quando a gente soma todos esses impactos individuais, o que a gente tem? Problemas sociais em uma escala gigantesca. A desigualdade que já existia agora é codificada, automatizada. Grupos inteiros de pessoas podem ser ignorados por não serem relevantes para os sistemas. E muito talento é perdido só porque não se encaixa no molde do passado. Bom, depois de ouvir tudo isso, é super normal se sentir meio sem poder, né? Como se a gente fosse só uma peça nesse jogo. Mas calma. Entender como o jogo funciona é o primeiro passo para a gente começar a pensar em mudar as regras. Então, o que a gente pode fazer? O caminho passa por 4 atitudes. A primeira é exatamente essa: entender o que está por trás das cortinas. A segunda é começar a questionar, não aceitar as decisões automáticas de forma passiva.
A terceira é cobrar das empresas mais transparência, para elas explicarem como as decisões são tomadas. E por fim, a quarta é apoiar a criação de regras que coloquem os valores humanos no centro da tecnologia. No final das contas, tudo isso se resume a uma única e grande pergunta. A tecnologia não é um destino inevitável. Ela é uma ferramenta criada por nós. E cabe à sociedade, a todos nós, decidir quais limites e quais valores essas ferramentas precisam respeitar. A questão não é se os algoritmos vão decidir o futuro, mas até que ponto a gente vai permitir que eles façam isso.